Depois da última sexta-feira, algo me chamou muito a atenção em tudo que a gente aprendeu juntos aqui. Que foi justamente entender que mãos que se masturbam jamais serão capazes de demonstrar amor a alguém. Mas mãos que se masturbam são capazes de transmitir outra coisa, que é a violência, o ódio e a destruição. E o quanto isso está presente na nossa visão de sexo. E isso me fez ter muita vontade de gravar esse programa hoje aqui, sobre justamente essa realidade. Então fica com a gente, não perdem, está imperdível. Mas bora lá pra vinheta. Ó, nós aqui de novo, sexta-feira, 20 horas, mais uma sexta-feira, glória a Deus por isso, mais um programa aqui no canal da Telmídia, no YouTube, nos estúdios da Comev em São Paulo, programa Vida Pura. Vida pura, ou seja, não é só sexualidade pura, mas uma vida como um todo. Temos aprendido aqui como enxergar, como falar, como tocar, como viver para a glória de Deus. Mas, claro, pessoas que querem viver assim, elas buscam cada vez mais se aproximarem desse Deus e de conteúdos que vão abençoar a vida dela. Então, não é à toa que eu vou te indicar agora para, se você ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal. Tá aqui, ó, debaixo do vídeo aqui, ó, é só apertar. Inscreva-se, ativa o sininho, clica no like. Você vai estar recebendo mais conteúdos aí para edificar a sua vida. Se você tá na geração aí também dos streamings, e muitos deles também sendo usados para destruir a sua vida, quero te indicar agora um streaming que vai ajudar você no crescimento e no amadurecimento do seu coração, da sua vida, da sua família e da sua casa. O streaming próprio da Telmídia. Isso mesmo. Telmídia não é só um canal no YouTube com conteúdo que transforma, mas também um streaming que transforma uma casa inteira. Fotografa aí o QR Code e você vai ter acesso a esse streaming de qualidade, trazendo desenhos, filmes, programas, enfim, toda uma gama de conteúdos abençoando a sua casa. E se você é um produtor de conteúdo, tem assistido aqui os vídeos, tem visto a qualidade aqui, ó, de luz, de áudio, de imagem, e quer ter esse mesmo nível de qualidade para produzir aí o seu conteúdo, seja para um canal também no YouTube, seja na sua igreja, um evento que vai acontecer, tá aí o site da Comev. Você tem aí a possibilidade de ter esse mesmo privilégio, vou dizer essa palavra privilégio, de poder caminhar com essa galera maravilhosa, essa galera de Deus aqui da Comev e ter o seu conteúdo produzido com qualidade. Seja essa estrutura sendo usada aqui no estúdio, você vindo aqui gravar, ou essa estrutura indo até você. Beleza? Tô aqui com o Isaac. E aí, Isaac, mais uma vez, cara. Beleza? Que bom falar contigo mais uma vez. Assisti, claro, aquele programa de algumas sextas-feiras atrás que você falou lá que tem que exercer paciência para ser discipulado por um corintiano. Que história é essa, cara? Como assim? As formas como a multiforme graça de Deus, né? Ele vai, coloca um corintiano para discipular um São Paulino e aí... Mas faz parte. Deixa você. Aguarde. Mas, cara, vamos lá. Tenho certeza que você tem acompanhado também os conteúdos postados aí. Sim. Aqui no... E sexta-feira passada, cara, eu fiz uma série recente sobre vídeos sobre como satisfazer o cônjuge de forma agradável e bíblica. Falei sobre a forma como o cônjuge enxerga ou deve enxergar o sexo de forma bíblica. Como ele deve cuidar com aquilo que ele ouve, né? E entender que ele tem que ouvir a pessoa que está dentro do matrimônio, que é a esposa. Sim. Em vez de ouvir os caras do trabalho, a rodinha do trabalho lá, falando sobre performances sexuais e querer imitar, né? Salmo 1 diz isso, não imitar a conduta dos pecadores. Que é tão importante quanto também o que ele fala,
Mas aí, na sexta-feira passada, eu falei sobre a questão do toque, né? E, cara, algo muito forte ficou no meu coração de que mãos que masturbam, como essas aqui, que eu usei para me masturbar durante 19 anos da minha vida, e que não geraram nenhum fruto bom com isso na minha vida, nada de bom que se aproveite, só destruição. O quanto, então, essas mãos, elas não são capazes de transmitir amor a outras pessoas, muito menos pelo cônjuge, né? E, na verdade, são mãos que destroem, ou seja, cara, o pecado sexual é algo que agride não só a pessoa que comete, mas as pessoas ao redor, né? Sim. E aí, uma reflexão que ficou, cara, o quanto essa ideia de violência, ela faz parte da nossa mentalidade em relação ao sexo, né? Eu digo a nossa porque durante muito tempo foi a minha, né? E tenho certeza que talvez você se identifica. E o quanto a gente entende sexo tendo violência, né? Violência verbal, violência física, né? Sim. Cara, como foi pra você o seu processo de construção da visão sexual? Como é que foi pra você? E isso faz sentido, toda essa reflexão, cara, que tá na minha cabeça, assim, esses dias? Vamos lá. Faz sentido sim, totalmente. Você vinha falando muito sobre a questão do aspecto da cultura, né? Como a cultura já molda a nossa forma de enxergar a sexualidade, a própria relação sexual em si. E se nós formos parar para pensar, dentro dessa série que você trouxe, inclusive, né? Da maneira como o marido deve tratar a esposa, que é como Cristo trataria a igreja, né? São dois mundos totalmente opostos, assim. Então, a gente vê na visão mundana, carnal, que parece que quanto mais há de orgulho, de soberba, de imposição, né? De violência mesmo, física, verbal, em todos os sentidos, parece que ali, então eu sou o dominante, eu sou o bom, então... isso, cara, não tem nada a ver com o padrão bíblico sobre uma relação sexual que deveria apontar para a própria beleza de Deus, né? Para a própria relação de quem Deus é com a igreja. Então, cara, vamos tentar investigar. De onde que será que isso vem? Essa visão de que sexo é pra dominar, sexo é algo que, se eu não for... tem até uma palavra que é muito usada, né? Ter pegada. E pegada é muito usado pra mostrar isso, né? O cara tem que ser firme, né? E ser firme é agressão, é invasão. De onde que será que vem isso, cara? Por que a gente enxerga? Será que vem pelo consumo propriamente dito, de entrar num site pornográfico e ver? E lá tem muitos vídeos, de fato, onde homens batem em mulheres, né? Chamam a mulher de tudo quanto é nome, né? Enfim, termos pejorativos que nem precisa ser trazido aqui. Sim. Mas será que vem dos vídeos pornográficos? Onde será que isso vem, cara? Essa cultura. Eu acredito que os vídeos pornográficos na verdade, a consequência, né? O produto de algo que já vem antes. Show. Então, de corações saturados, de mente mesmo pornificada, né? Depravada, caída, né? No pecado. Que, pelo anseio que a gente tem de vivenciar isso, produzir e consumir de alguma forma, chegou-se na pornografia como a gente conhece hoje, mas é apenas a consequência. Agora, a raiz disso ela é muito mais profunda, né? E é o que a gente vê, assim, constantemente através do próprio Ministério Vida Pura, né? Que se trata o pecado a partir da crença, não do comportamento em si, né? Exato. Glória a Deus. Cara, você falando me faz pensar que, de forma bíblica até, se a gente for pensar, Paulo, ele traz ali em Romanos 1:21, né? De que a raiz... Como é que o pecado se dá, né? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças... mas seus pensamentos se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu, né? Então, a primeira coisa é a perca dessa capacidade de glorificar a Deus como Deus, né? Esse abandono de viver para a glória de Deus. E aí, cara, não tem como pensar que isso tudo começou lá no Éden, que é o primeiro homem, né? Os primeiros seres, né, humanos que partiram para essa lógica de uma vida que não glorifica a Deus, que não tem Deus como centro, né? Foi Adão e Eva ali. E quando você não tem Deus como centro, o que nos resta é ter a nós mesmos como centro. Sim. Porque todos os outros deuses, na verdade, são figuras criadas pela nossa própria cabeça,
né? Os nossos ídolos são, na verdade, figuras criadas para o nosso próprio benefício. Então, o Deus de todo idólatra é o próprio idólatra, né? Ele usa algo, ele objetifica algo para o próprio bem. E é isso que se faz com o corpo de uma mulher. Se você vai para o ato sexual e agride aquela pessoa, e se você tem prazer com aquilo, então você está usando aquele corpo como um objeto para te dar prazer, e esse prazer é esse senso que você trouxe, muito legal trazer isso, esse senso de domínio. E para eu ter, então, e se eu quero esse senso de domínio, é a velha sede do pecador desde Adão de ser igual a Deus. De ter o poder, de ter a soberania. Só que, como esse coração é dominado por esse mal vindo pelo pecado, essa soberania não será aplicada para o bem, como é a soberania de Deus. Olha só, cara. Então, se você for ver, pensa, sei lá, Adão. Eles faziam sexo antes da queda original no Éden, né? Tem até a galera que pensa que o pecado original foi eles fazerem sexo. Claro que não. Porque Deus falou, sejam férteis e multipliquem-se antes do pecado deles. E não tem outro jeito de ser fértil e multiplicar que não seja por sexo. Se você souber, me ensina. Não conheço. Não tem. Então, Então, eu fico pensando o seguinte. E aí você me fala se você vê sentido no que eu vou trazer aqui. Sim. Adão e Eva estão lá no jardim. Antes do pecado. Eles, então, não tem pecado nenhum. Logo, é uma vida que é o inverso de Romanos 1:21. É uma vida que glorifica a Deus. E aí, eles estão lá, Adão vê tudo que é criado como algo que ele tem que, como mordomo de Deus, cuidar, zelar para a glória de Deus. Ele vê até a si mesmo como algo criado para a glória de Deus. Ele vê logo, então, a própria esposa também como algo criado para a glória de Deus. Então, logo, ele não vai querer agredir algo que foi criado para a glória de Deus. Porque ele não quer desagradar a Deus, porque ele vive para a glória de Deus. Depois do pecado, essas coisas se invertem. O homem passa a querer tudo para esse senso, para saciar esse senso de domínio, de que ele é o soberano agora. Então ele não vê mais nem as coisas criadas, nem ele mesmo, e nem Eva, que é a mulher dele. Sim. E logo a relação sexual também com ela, ele não enxerga mais como algo para a glória de Deus. Ele enxerga como algo para saciar o senso de domínio dele. Então, não começa, de fato, essa visão de violência, não começa num site pornográfico. Cara, é desde o Éden, cara. Desde o Éden, cara. Na sua vida, em que ponto você percebe que você começou a enxergar dessa forma o sexo? Cara, desde muito cedo, assim. Meu primeiro contato com pornografia, como eu já disse, na primeira vez que eu vim aqui, né, foi aos 5 anos de idade. Então, eu tenho gravado na minha memória ainda essa mesma imagem, assim, algo que... As impressões da pornografia, né, como tatuagens na mente, né, que o pastor Felipe costuma falar bastante. E desde então, conversas na escola, já no prézinho, cara, não era nem primeira série, no prézinho, eu me lembro da galera dos meninos reunidos ali, a gente comentando sobre esse tipo de coisa e tratando sobre sexo nesses termos, sobre relação sexual nesses termos. Então você não assim. tinha visto um vídeo pornográfico? Foi em conversas? Em conversas. Então já tinha isso, esse imaginário, essa situação toda. E aí na escola, no primário, já acontecia isso. Depois em primeira série, segunda série, eu tinha o quê? 5, 6, 7 anos de idade. Caramba. Né? Já tinham-se essas conversas entre os meninos. Entre as meninas eu não sei, mas imagino que provavelmente deveria acontecer as mesmas coisas assim, ou semelhantes, né? Então já tinham conversas assim. E eu me lembro de músicas também. Músicas na época, a gente tá falando da década de 90, 96, 97... 98. Sim. Aliás, 96 foi quando eu nasci, né? Mas de 2000 em diante era o cenário que eu presenciava ali. Então, isso estava presente em todo lugar. E moldando a forma como eu, pessoalmente, enxergava a relação sexual dessa maneira. E quantas dessas crianças, como você foi, e eu posso dizer como eu fui também, cresceram em lares disfuncionais, onde a violência fazia parte meio que, cara, da lógica de relacionamento dos pais. Exato. Nas palavras ditas, na forma como lidava com o casamento. Claro, não dá pra gente falar de sexo, porque pelo menos eu não presenciei nenhuma relação sexual, né, do meu pai com a minha mãe. Mas, cara, quantas crianças também presenciam? Sim. Se não vendo, ouvem
ouvem lá, muitas vezes o pai xingando a mãe, porque o pai quer reproduzir na cama, o que por cultura ele também recebeu, né? Não que isso o torne vítima. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Romanos 3:23 é claro em dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos da justificação em Cristo. O capítulo de Romanos 3 inteiro vai nos trazer isso. Então, assim, não tem vítimas, mas ele recebeu também ali, e aí ele quer reproduzir, e também nossos pais também eram consumidores de pornografia, e queriam reproduzir quantas crianças ouvem os pais agredindo, quantas crianças veem os pais batendo nas mães, né? Então, cresce já com essa imagem, e isso mostra que o problema da violência no sexo, na visão do sexo, não é algo só de um marido. Tá na vida dos solteiros também, porque você criança já passou a ter essa visão. Eu posso dizer que eu também, né, durante tanto tempo, justamente por não ver em mim essa tal da pegada, entendeu? Que a galera fala, eu não me via como homem. Então eu fui pra pornografia pra eu ter a pegada. Eu fui pra pornografia pra eu saber como tratar uma mulher. Inclusive na cama, quando eu fosse perder minha virgindade e ter minha oportunidade de ter sexo. Como se a pornografia fosse um bom canal ali pra instruir, né? E fazer sexo era o auge, né? Eu também já caí muito nessa também. Então eu fui pra pornografia pra saber ter essa pegada, entendeu? Ou seja, por não ver em mim a atitude de agressão, de violência, de falta de amor, eu não me via como um homem. E aí foi através do processo de renovação da mente do Vida Pura que eu fui, de fato, entendendo, cara, que ser homem era ser como Jesus. E como eu trouxe na sexta-feira passada, Jesus tocou a sua noiva, digamos assim, a igreja, com mãos feridas na cruz, cara. Ele não tocou para ferir, ele tocou com mãos feridas. E aí, cara, como isso mudou a visão de sexo, que de fato também veio nos anos 90 e no início dos anos 2000 por músicas, filmes, seriados, novelas, toda uma cultura, toda uma sociedade construída nessa visão de sexo que vem desde o Éden, que na verdade é um senso por domínio. E Cristo, que é o soberano, vem, se faz homem, se humilha, é obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele abre mão dessa glória para ser servo. Nós queremos abrir mãos de ser servos para termos glória. Ele faz o caminho inverso para que nós pudéssemos, cara, ter vida. E hoje posso testemunhar, cara, que meu casamento é transformado por isso. Entendeu? É inundado disso. Glórias a Deus por isso, entendeu? Então, cara, esse é um papo que dura aí para mais programas, né? Sobre essas origens e tudo mais, de onde vem. E quero continuar batendo esse papo contigo. Então, sexta-feira que vem, pode ser? Pode ser. Sexta-feira que vem, tamo junto. Então não perca, hein? Não perca. Você entendeu que a raiz de tudo começou lá desde o Éden. Que é algo muito maior do que simplesmente um acesso num vídeo pornográfico que você viu. Logo, precisa também de um tratamento, de um processo também muito mais profundo do que simplesmente se forçar a parar de ver pornografia. Porque você entendeu que o problema não está nem na pornografia. A pornografia é uma consequência de algo muito maior que precisa ser tratado no seu coração. Assim como tem sido tratado no nosso coração através do programa de renovação da mente. Se você quer viver tudo isso, vai lá no nosso direct, @Ministério Vida Pura, troca uma ideia com a gente e a gente vai te ajudar a trilhar esse mesmo caminho que nós temos trilhado e testemunhei aqui que tem resultado num casamento, segundo a vontade de Deus na minha vida. Na vida do Isaac tem sido uma vida de um homem que está, quem sabe no futuro, Deus o abençoando também, terá um casamento, mas por enquanto ele já honra com a vida de solteiro ao Senhor e você também pode viver isso. @Ministério Vida Pura, ou se quiser falar comigo no meu pessoal, @davidonascimento.mvp, se quiser falar com o Isaac. Isaac_MVP. E claro, como eu disse no começo, se você ainda não é inscrito no canal do Telmídia, se inscreve, ativa o sino para receber notificações, clica no like aí para esse vídeo ganhar mais relevância no YouTube e alcançar outras pessoas. Pega o link, compartilha com outros também, comenta aqui no vídeo.
sobre a sua história. Quem sabe a sua história comentada aqui nos comentários desse vídeo pode se tornar um tema de um futuro programa aqui também de sexta-feira. E se você tem aí streamings na sua casa, joga fora todos aqueles que destroem a sua vida. E como eu disse no começo do programa, tem o streaming da Telmídia. O QR Code tá aqui de novo. Não desperdiça. Às vezes, oportunidades só passam uma vez na nossa vida. Hoje passou 2, hein? Se você tem aplicativos aí no seu celular de música, podcast, acompanhe aqui também o programa Vida Pura na sua plataforma aí preferida de podcast. Mas, se mexa, não fique parado, não espere as coisas acontecerem e te destruírem. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós nos vemos na próxima sexta-feira, porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Um abraço.